Bom, pessoal, na aula de hoje eu resolvi fazer uma revisão de tudo para a gente entender melhor o campo elétrico, tá legal? Então a gente vai começar falando sobre a carga elétrica. Foi a primeira coisa que a gente viu quando a gente começou a falar de eletrostática. Bom, então a gente tem os átomos, e esses átomos são compostos de prótons, nêutrons e elétrons, tá legal? Então eles têm prótons no núcleo, junto com os nêutrons, que não tem sinal, né? Os prótons são positivos e os elétrons são negativos. E eles têm em volta do elétron a eletrosfera. Em volta do átomo, perdão, eles estão a eletrosfera, que é onde se encontram os elétrons. Tá legal? E eles ficam aí nesse balanço de prótons, nêutrons e elétrons. Só que tem horas, tem situações que eles saem do equilíbrio, né? O número de elétrons é maior ou menor. E isso vai gerar carga. Então, se você tem um número de elétrons maior, se o número de elétrons aumenta num determinado átomo, ele vai ter carga negativa, porque aumentou o número de elétrons que tem carga negativa, então logo aquele átomo vai adquirir uma carga elétrica, uma carga negativa. E o contrário também, né? Se ele tiver uma perda de elétrons, os prótons do núcleo vão ficar em maioria e eles vão ditar a carga, que vai ser uma carga positiva. Tá certo? Aí, pessoal, depois disso a gente viu algumas leis da eletrostática, né? E aqui o que vale ressaltar nessa daqui é a lei da atração ou repulsão. Tá legal? Lei da atração ou repulsão. E já falando sobre campo, quando um átomo adquire uma carga, ele gera em volta dele um campo, tá legal? Essa falta de elétrons, esse excesso de elétrons, gera um campo elétrico, gera uma perturbação em volta do espaço dessa carga. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Então a gente vale lembrar a lei da atração e repulsão, né? Que cargas de mesmo sinal, como positiva e positiva, se repelem quando elas vão se aproximando. Então tem uma força elétrica gerada por essa polaridade, né? O fato da polaridade positiva, que vai repelir as cargas, né? A força vai apontar para lá, para longe, elas vão se distanciar. E quando elas têm sinais parecidos, sinais diferentes, quer dizer, essa força é o contrário, né? Elas vão se atrair. Tá bom? E aí, quando a gente viu isso, a gente descobriu que a gente pode calcular essa força em função da distância que essas cargas estão e de uma constante, né? Então a gente viu que a força elétrica pode ser calculada e a gente tinha uma expressão para isso. Força é igual a constante K vezes módulo de uma das cargas vezes módulo da outra carga, né? Vou botar aqui 1 e aqui 2, dividido pela distância ao quadrado. Tá legal? Lembrando em módulo, porque se a carga for negativa, tipo a carga desse elétron é menos 3 vezes 10 a sexta coulombs. Aí você põe lá, vai ficar positiva, tá legal? Aí beleza, a gente viu isso e depois a gente começou a falar. Antes de falar de campo, a gente viu que a gente pode ter vários balanços de carga, né? A gente pode fazer o cálculo para vários tipos de carga. Então vamos pensar aqui, ó. Eu tenho uma carga aqui positiva, tenho uma carga negativa aqui, e eu quero descobrir a força elétrica nesse ponto. Tá legal? Quero descobrir a força que essas duas cargas exercem naquele ponto. Aí eu lembro, não sei se vocês lembram que eu expliquei que ó, a força positiva vai gerar uma força para lá, tá? E a negativa vai trazer uma de aproximação nesse sentido. Nesse sentido assim, ó, né? A carga está aqui. Para todos os lados ela está gerando uma força de empurrão para fora. Só que a gente está olhando nessa direção. Assim, ó, nessa daqui, ó. E essa para cá. Se fosse nesse ponto, seria uma para cá e outra para lá. E aí a gente calculava a resultante delas por soma de vetor, se vocês tiverem dúvida ainda me perguntem, que eu faço de novo para não ficar dúvida disso daí, tá legal? Mas enfim, não é o intuito da aula de hoje.
Aí, pessoal, a gente viu sobre o campo elétrico, tá legal? Então eu vou até apagar tudo para que a gente consiga trabalhar o campo elétrico bem de boa. Que acho que é o intuito, não sei se ficou claro, para geral. Bom, vou só deixar aquela parte da carga ali, agora ele pode ficar. Então é o que eu falei. Então quando um átomo sai do seu equilíbrio, né? Ele adquire uma carga, seja ela positiva ou negativa, vou fazer uma positiva aqui, ó. Ela gera uma perturbação do espaço. Então em volta dessa carga, você tem um campo elétrico, tá legal? E se for negativa também. Em volta dessa carga você tem um campo elétrico, tá bom? Esse campo, a gente pode calcular ele. O campo, símbolo de campo é E, tá bom? A gente pode calcular, o campo vai ser a força elétrica dividido pela carga de prova, uma carga de prova. Então, o que seria essa carga de prova, né? A gente põe uma carguinha de prova aqui, ó, para testar o campo elétrico, tá legal? Se o campo elétrico for positivo, e preste atenção agora, quando ele é positivo, qualquer ponto que eu colocar essa carga de prova, não interessa o ponto, o campo elétrico vai ser sempre para fora, ele vai sempre apontar para fora, tá bom? Esse é o campo elétrico, tá legal? E o contrário é verdade, então na negativa, qualquer ponto que eu colocar, o campo elétrico vai estar apontando para dentro, tá bom? Então esse é o sinal do campo elétrico, ele vai estar apontando para dentro. Campo elétrico E. E é muito legal a gente conversar isso, porque hoje a gente vai falar sobre linhas de campo, que vai ajudar muito a calcular o campo elétrico, tá bom? Tá. E do mesmo jeito que na força elétrica, vamos supor que eu tenha duas cargas. Tem uma carguinha aqui, positiva, tem uma outra carguinha aqui, negativa. Quero saber qual é o campo elétrico nesse ponto. E ó, o campo elétrico da positiva não vai apontar para fora, o E1, e o da negativa não vai apontar para dentro, não vai apontar para ela. Então aí você teria um campo elétrico resultante, que a gente pode calcular assim, ó, né, por regra do paralelogramo, você desenha as paralelas. Então esse seria o campo elétrico resultante. O E resultante, o campo elétrico gerado por esses dois campos elétricos, gerados por essas duas cargas. E aí eu vou ensinar um jeito para vocês de fazer isso que é muito mais fácil, que é o chamado linhas de campo. Tá legal? Então vamos lá. Foi feito um artifício para facilitar a visualização do campo elétrico, que são as linhas de campo. Então é o seguinte, quando eu tenho uma carga positiva e eu quero representar, as linhas de campo são um jeito de representar o campo elétrico, linhas de campo. Tá bom? E vocês vão ver que é bem tranquilo essa parte da matéria. Então como que eu representaria o campo elétrico? Eu faço linhas em volta da minha carga, tá? Pode fazer linha assim, ó, como se fosse uma estrela. Peço perdão por não estar reto. E na negativa a mesma coisa, vamos fazer assim, ó, vamos fazer a negativa aqui, porque elas estão longe o suficiente para não interferirem uma na outra, tá legal? Então a gente pode representar o campo elétrico dessa forma. E aí, como o próprio campo elétrico funciona, as linhas negativas vão apontar para dentro, opa, elas vão apontar para dentro, aqui. Então, linhas negativas apontam para dentro, linhas positivas apontam para fora e as linhas positivas para fora. Linhas negativas apontam para dentro, as linhas positivas apontam para fora. Tá legal? Então, essas são as linhas de campo. E aí a gente pode calcular o campo elétrico de duas cargas. É o seguinte, o campo elétrico ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai ser tangente à linha de campo. Tangente à linha de campo. O que é tangente? Tangente é o seguinte. Quando a gente tem um ponto, por exemplo, uma circunferência. Vamos pensar numa circunferência. Um ponto tangente à circunferência é uma reta que vai passar exatamente nesse ponto. A reta encosta nesse ponto. Isso é ser tangente. Ah, tangente a esse ponto. A reta vai vir assim, ó.
E vai ser tangente a esse ponto, tá legal? Isso é a tangência. Quando a reta só encosta num determinado ponto. E o campo elétrico vai ser tangente às linhas de campo. Tá legal? Nesse caso aqui, ó, tangente à linha de campo é em cima dela mesma. Ó. Aqui, ó, o campo elétrico vai ser tangente à linha de campo. Esse é o campo elétrico. Aqui também é o campo elétrico. E ele é tangente à linha de campo e aponta para o sentido dela. Aponta para o sentido da linha de campo. É para isso que servem as linhas de campo, tá legal? Para a gente achar o campo elétrico. E na parte negativa a mesma coisa. O campo elétrico vai ser tangente à linha e vai apontar para o sentido dela, tá legal? E agora, pessoal, vamos pensar em cargas, vamos pensar nessas cargas juntas para vocês entenderem como que faz o campo elétrico. Tá legal? Então vamos lá. Se forem cargas de mesmo sinal, cargas, vamos fazer duas cargas positivas. Agora já está em vermelho, vai ser em vermelho mesmo. Olha como é que vai ficar. Vai descer, vai vir. Por serem cargas positivas, as linhas de campo vão ficar assim, ó. Depois vocês, se puderem, desenha aí, procura no Google linhas de campo. Porque, né, eu desenhando aqui sai tudo torto. Mas é assim que vai ser para uma carga positiva, apontando sempre para fora, né, dessa linha. Em todos os pontos, né? Eu vou já para facilitar, eu já vou fingir que está apontando. E aí é o que eu falei, pessoal. O campo elétrico, ele vai ser, por exemplo, eu quero saber o campo elétrico nesse ponto. Ele vai ser tangente à linha de campo e vai apontar para o sentido dela. Ah, quero saber nesse ponto. Nesse ponto ele vai ser tangente e vai apontar para o sentido dela. Nesse ponto, tangente e vai apontar para lá. E isso, pessoal, é como se fosse o seguinte, como se eu quisesse saber o campo elétrico nesse ponto com duas cargas positivas e eu fizesse do jeito antigo, entendeu? Eu fizesse, beleza, então vai ser uma para lá, e aí vai ser outra para cá, e essa aqui seria a resultante, entendeu? Para isso que servem as linhas de campo, para facilitar a gente achar o campo elétrico. Isso aqui cai muito em questão de teste, né? E não questão que tem que fazer conta. Questão que o vestibular quer que você encontre o campo elétrico. E quando for carga de mesmo sinal, vamos lá, que é facinho também, positiva e negativa. Então é o seguinte, aí a carga vai vir aqui, vai ser assim, ó. Sim. Depois vocês procuram um desenho certinho, bonitinho, que aí vai ser desse jeito aqui, ó. Como se todas as linhas estivessem indo para lá, entendeu? Para positiva, para negativa. E aí, é o que eu falei, na positiva elas vão apontar para fora. E na negativa elas vão apontar para dentro. Então é como se todas estivessem entrando. Ela sai do positivo e entra no negativo. E aí vai, bora, né? Opa, aqui tá errado. Aí para você saber o campo elétrico, meu, só vai. Escolhe um ponto e calcula. Cara, calcula o campo elétrico nesse ponto. Tangente à linha de campo e aponta para o sentido dela. E nesse ponto, tangente à linha de campo. Tangente, ó, você vê que ela vem assim, ó. Tangente à linha de campo e aponta para ela. Ah, e nesse ponto aqui também, ela vem tangente à linha de campo e aponta para o sentido dela. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado mais claro. E aí a gente viu tudo isso, né, de campo elétrico. E na última aula eu falei de campo elétrico uniforme, que era como se tivessem duas barras, certo? Então você tem duas barras, aqui é positiva e aqui é negativa. Usa-se a linha de campo para representar as barras, né? Só que nesse caso elas são todas retas e vai, ó, do mais para o menos, igual a linha de campo. E o campo elétrico dentro dessas duas barras ele é uniforme, então em todos esses pontos o campo elétrico vale a mesma coisa. Tá legal? E se eu jogar um elétron aqui dentro, ele vai ter uma certa velocidade para lá, tá bom?
E aí na próxima aula eu faço uma revisão da parte de conta, para ver se vocês fica mais claro, tá legal? Bom, pessoal, foi isso por hoje. Muito obrigado.